Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano. Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano.
Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas. Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopitecos africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. A Sandy Island é uma massa de terra assustadora que apareceu nos mapas mundiais por quase 200 anos antes de desaparecer no ar. Localizada no Pacífico Sul, entre a Austrália e a Nova Caledônia, essa ilha fantasma foi documentada pela primeira vez por exploradores no século XVIII e continuou a aparecer em mapas e até mesmo em pesquisas científicas. Mas, quando um navio de pesquisa passou por suas supostas coordenadas em 2012, não encontrou nada além de mar aberto. Eles até mediram a profundidade do oceano nesse local e ela sempre esteve a mais de 1.219 metros de profundidade. Portanto, não havia chance de um grande pedaço de terra estar escondido sob a água. Para tornar as coisas ainda mais estranhas, quando você procura suas coordenadas exatas no Google Earth, ainda vê um contorno fraco do que parece ser uma ilha longa e fina, mas sem nenhuma massa de terra à vista. As teorias sobre seu desaparecimento falam sobre possíveis erros de cartografia, mas o mistério de como uma ilha inteira enganou o mundo durante séculos ainda não foi resolvido.
Por falar em ilhas misteriosas, vamos mergulhar no enigma da Ilha Hashima. Localizada ao largo da costa de Nagasaki, no Japão, essa pequena ilha já foi uma movimentada instalação de mineração de carvão, com muitos trabalhadores e famílias. Porém, com o declínio da demanda por carvão, a ilha foi abandonada na década de 1970, deixando para trás uma cidade fantasma assombrosa. Hoje, Hashima permanece assustadoramente silenciosa, com prédios de concreto em ruínas e vegetação crescida. E se você for corajoso o suficiente, poderá fazer um tour virtual usando o Google Earth. Mas há outros lugares onde os mapas digitais não permitem que você veja muita coisa, como as Ilhas Ward, na Austrália. Se pesquisar suas coordenadas, perceberá vários pontos de escuridão perto da costa. Isso levou a todo tipo de especulação online, despertando a curiosidade sobre o que pode estar escondido sob a superfície. É apenas uma falha ou pode realmente haver alguma vida selvagem incomum por lá? Bem, ainda não temos respostas concretas para essas áreas obscurecidas, mas vale a pena mencionar que essa região faz parte de uma área de proteção da natureza selvagem. Esse local é uma zona importante para o leão marinho australiano e a foca da Nova Zelândia, por exemplo. Portanto, esses pontos obscuros podem ser apenas parte de um plano para manter tudo privado e protegido por lá. De ilhas assustadoras a lugares abandonados. Se você estiver dirigindo pelo Rio de Janeiro, poderá vislumbrar algo perturbador. Um grupo de papais noéis assustadores, bengalas doces desbotadas e escorregadores enferrujados cercados por palmeiras e vegetação densa. Esse é o Parque Alba Noel, um parque de diversões abandonado e assustador com temática natalina no Brasil. O criador do parque tinha grandes sonhos, pensando que ele se tornaria uma atração enorme e eclética com diferentes áreas temáticas. Estamos falando de um espaço do tamanho de 460 campos de futebol. As obras começaram em 2000, mas o local foi fechado alguns anos depois, quando o criador faleceu tragicamente em um acidente de carro a poucos metros da entrada do parque. Hoje, as atrações estão sendo lentamente tomadas pela ferrugem. Isso parece ter saído de um filme de ficção científica, mas esses anéis multicoloridos estão na verdade bem aqui na Terra, no Parque Nacional de Yellowstone para ser exato. Com 112,78 metros de diâmetro, é a maior fonte termal dos Estados Unidos e a terceira maior do mundo. Quando você a vê de cima, as diferentes cores são provenientes de vários tipos de bactérias que agem como filtros termográficos na vida real. Cada tipo de bactéria se desenvolve em temperaturas diferentes, e suas cores refletem os níveis de calor em diferentes partes da fonte. Nossa próxima parada é na Itália, onde se encontra a Villa de Vecchi, também conhecida como a Casa Vermelha ou a Mansão Fantasma. Para cada mansão fantasma há uma lenda urbana. Agora, embora nada do que vamos dizer seja confirmado, a história ainda é bastante interessante e absolutamente bizarra. Construída em meados do século XIX pelo conde Félix de Vecchi, essa outrora grandiosa residência de verão rapidamente se tornou local de uma tragédia. A esposa do conde faleceu em circunstâncias misteriosas e sua filha desapareceu para nunca mais ser vista. Arrasado, disse que o conde passou seus últimos dias em busca de respostas. Com o passar dos anos, a mansão caiu em ruínas e as lendas locais aumentaram sua reputação de mal-assombrada. Alguns afirmam ouvir ruídos estranhos ou ver figuras fantasmagóricas, enquanto outros sussurram sobre rituais incomuns que podem ter ocorrido lá. Apesar de estar em ruínas e coberta de vegetação, a Villa de Vecchi continua sendo popular entre os intrigados por sua história misteriosa. Embora tenhamos explorado estruturas humanas assustadoras e abandonadas, vamos dar uma olhada em um lugar onde as forças da natureza deixaram sua própria marca maciça: a cratera do meteoro no Arizona. Esse local foi formado em um instante, há cerca de 50 mil anos, quando um grande meteorito de ferro-níquel colidiu com a Terra. Com pouco menos de 1 km e 186 centímetros de largura e 170 metros de profundidade, a cratera é um dos locais de impacto mais bem preservados do mundo. De pé em sua borda, é quase possível imaginar a incrível força do impacto, destruindo tudo ao redor. Hoje, a cratera do meteoro é um marco geológico fascinante, atraindo cientistas e visitantes curiosos. Do ponto de vista do Google Earth, essa área do Níger é meio assustadora, com o que parecem ser grupos de cúpulas de vidro pontilhando a paisagem, quase como uma colônia interplanetária. Mas na realidade é uma espécie de ilusão. Essas cápsulas são pequenos poços semicirculares e fazem parte do projeto Just Dig It. Esses poços, conhecidos como water bunts, feixes de água, ou earth smiles, sorrisos de terra, são cavados para captar a água da chuva e restaurar terras secas e degradadas. É um método simples, mas genial, que ajuda a trazer de volta a vida a áreas que sofrem com a desertificação. Ao reter a água, esses feixes permitem que a vegetação cresça novamente, resfriando a terra e revitalizando os ecossistemas.
Você provavelmente já ouviu falar das famosas linhas de Nazca no Peru, certo? Estamos falando daqueles enormes geoglifos antigos esculpidos no deserto, que têm formas como uma aranha, um macaco e um beija-flor. Bem, recentemente algo semelhante apareceu e deixou a internet em polvorosa. Essa nova figura, localizada no topo de uma montanha, se parece muito com um javali. Embora seja muito legal encontrar um novo geoglifo em potencial, a falta de informações sólidas e as bordas não tão nítidas nos fazem pensar que se trata apenas de uma formação natural. Ainda assim, é bastante intrigante. Mas se você for para o sul do Chile, é lá que encontrará um geoglifo de verdade. Estamos falando do Gigante do Atacama, que tem cerca de 119 metros de altura. O que é como um desenho engraçado, parece representar algum tipo de figura espiritual ou divindade. Não há provas sólidas do que ele realmente significa, mas os especialistas acreditam que esse desenho pode ter funcionado como um calendário astronômico antigo. Dizem que os pontos no topo e nas laterais da cabeça indicam as estações do ano com base em seu alinhamento com a Lua. Você também pode encontrar alguns naufrágios misteriosos ao explorar o Google Earth, como o MV Plessy, na Irlanda. Esse navio teve um destino trágico em 1960, quando uma forte tempestade e ventos fortes o levaram à costa em Finnis Rock, abrindo um buraco no fundo da embarcação. A água começou a entrar por baixo. Após alguns gritos e corridas em todas as direções, a tripulação conseguiu sair do navio. Hoje os restos do navio ainda estão em Finnis Rock e se tornaram uma atração popular. Ainda é possível ver o casco, que continua se desfazendo com o tempo, tornando a cena ainda mais assustadora. Também temos algo interessante envolvendo o Titanic. É verdade que o navio está realmente a 3.962 metros debaixo d'água, portanto não é possível vê-lo com as câmeras de satélite. Mas se você digitar essas coordenadas no Google Earth, encontrará o local do acidente do Titanic. Não é um lugar tão assustador. Na verdade é apenas uma enorme extensão de azul, mas ainda assim é muito interessante ter uma visão geral de como eles pareciam tão distantes de tudo naquela noite trágica em que o navio afundou. Está vendo como a Península Antártica se parece com a América do Sul, mas de cabeça para baixo? Isso não é apenas uma coincidência, é o fantasma de uma separação de 30 milhões de anos. Esses continentes já foram conectados, mas seu divórcio deu origem a uma corrente oceânica tão poderosa que foi capaz de congelar completamente a Antártica e moldar sua paisagem. Olha só o que aconteceu. As placas tectônicas fizeram um movimento sorrateiro e abriram uma passagem ridiculamente estreita no oceano, com apenas 804 quilômetros de largura, forçando 130 milhões de metros cúbicos de água a fluir dentro desse canudo geológico. Esse foi o nascimento de uma corrente oceânica mais forte do que o rio Amazonas. Essa corrente oceânica, chamada de Corrente Circumpolar Antártica a propósito, flui em um movimento circular no sentido horário, devido aos fortes ventos que sopram por lá. Esse movimento circular ao redor da Antártica causou erosão, moldando a massa terrestre do continente em um círculo, exceto por aquela península teimosa que está sendo lentamente arrastada para o leste, como uma criança que se recusa a deixar o parquinho. Peraí, a América do Sul e a Antártica costumavam ser uma só? Sim. Há muito tempo, a América do Sul, a Austrália e a Antártica faziam parte de um supercontinente chamado Gondwana, que também incluía a África em algum momento. Naquela época, a América do Sul e a Antártica costumavam estar basicamente unidas por uma ponte de terra chamada Ponte de Terra Antártica, que por acaso era uma floresta verde exuberante e também uma grande estrada de dinossauros. Sim, você ouviu direito, dinossauros. Um dinossauro de 95 milhões de anos, cujo nome não consigo pronunciar, desculpe, foi descoberto na Austrália, e os cientistas descobriram que ele era na verdade um primo distante dos Sarmientosaurus, da Argentina. A mesma mandíbula, os mesmos dentes em forma de cinzel, tudo igual. Esses caras eram como gêmeos idênticos separados por um oceano. Como? Porque naquela época a Antártica não era um deserto congelado, era uma floresta tropical temperada como o Oregon, o que tornava uma rota de viagem muito boa para uma família de dinossauros. Mas a ponte terrestre não era apenas para os dinossauros. Há cerca de 40 milhões de anos, os ancestrais dos marsupiais da Austrália chegaram à Terra de Baixo vindos da América do Sul, seguindo a rota da Antártica, outra prova de que esses continentes costumavam estar conectados. As coisas permaneceram pacíficas para os dinossauros e os marsupiais até que o solo da Terra começou a se mover. Isso é o que um cientista alemão chamou de teoria da deriva continental em 1912. Nosso amigo alemão aqui basicamente olhou para a costa da América do Sul e disse: "Ei, isso parece que poderia se encaixar na costa da África."
Como um Sherlock Holmes científico, ele percebeu o que outros haviam ignorado durante séculos. Os continentes eram claramente peças de um quebra-cabeça maior. E ele estava certo. A questão é a seguinte: o planeta Terra é feito de muitas camadas de rochas e metais, como uma cebola cósmica. A camada mais externa, a litosfera, é dividida em placas tectônicas bastante sólidas que se movem sobre uma camada de rochas mais macias e um pouco derretidas, como gelo escorregadio. É por isso que as placas se movem. Na verdade, elas vêm reorganizando a face da Terra há bilhões de anos, com supercontinentes se formando e se separando em ciclos, como um jogo de carrinhos de choque em câmera lenta. Esse movimento pode ser bastante lento, pois a maioria das placas tectônicas se move apenas de 0 a 10 centímetros por ano, exceto a placa de Nazca, que avança a 20 centímetros, quase tão rápido quanto o seu cabelo cresce. Mas não se deixe enganar pelo ritmo de caracol. Essas placas em movimento são as grandes formadoras do planeta. Sua dança lenta nos dá tudo, desde terremotos que constroem montanhas, como o Himalaia, até fendas que dão origem a oceanos, como o Atlântico. Tudo porque a crosta oceânica é densa e afunda como uma pedra, enquanto a crosta continental flutua como uma rolha. É essa diferença de densidade que explica a existência dos continentes. Sem ela, a Terra seria completamente coberta por mares rasos. Esse projeto de renovação planetária em câmera lenta é exatamente o que separou a América do Sul e a Antártica há 30 milhões de anos. As placas sob esses continentes começaram a se afastar em um processo chamado de extensão da crosta. É como se a litosfera fosse uma massa de pizza sendo esticada lentamente até ficar mais fina e se dividir. À medida que a crosta se esticava, ela se tornava mais fina e mais fraca, acabando por rachar como a superfície de um leito de lago seco. Tudo isso deu origem a uma nova placa tectônica, a placa Scotia, que emergiu entre a América do Sul e a Antártica como um advogado de divórcio geológico. Por algum tempo, partes dessa placa permaneceram acima da água como o último suspiro da ponte terrestre antártica. Era a versão da Terra daquele cordão que ainda salva o seu moletom depois que o zíper estraga. Essas conexões finais poderiam ter persistido como cadeias de ilhas, mas assim como aquele capuz desfiado, a conexão não poderia durar para sempre. Por fim, essa placa pequena, mas poderosa, tornou-se o último prego no caixão da ponte de terra que conectava os dois continentes. Assim como todas as placas tectônicas, essa também estava em movimento. À medida que se expandia para o leste, ela abriu uma nova passagem de água chamada Passagem de Drake, cobrindo lentamente a ponte de terra da Antártica com água do oceano. O processo foi como abrir as portas de um elevador, primeiro apenas uma fresta, depois cada vez mais larga, até que a conexão foi completamente rompida. Esse divórcio geográfico teve consequências assustadoras. A nova passagem de Drake permitiu a formação da corrente circumpolar antártica, criando um loop infinito de água fria que isolou a Antártica, moldou sua terra e até mesmo resfriou o planeta inteiro. Essa corrente age como um muro ao redor da Antártica, bloqueando a água quente e as espécies invasoras e regulando o clima global. Por fim, a Antártica se transformou em uma caixa de gelo que está 98% coberta por camadas de gelo e que contém cerca de 61% da água doce da Terra. Atualmente, esse continente detém o título de lugar mais ventoso, seco e gelado da Terra. É um deserto gelado onde as temperaturas caem abaixo de menos 89 graus Celsius, frio suficiente para congelar sua respiração no ar. Uma camada de gelo pode ter mais de 1,6 quilômetros de espessura e se expande ainda mais no inverno, cobrindo uma área maior do que o território continental dos Estados Unidos. Hoje em dia, se você quiser viajar para a Antártica, a rotina marítima mais rápida é pela passagem de Drake, um corpo de água de 804 quilômetros de largura, que é estreito o suficiente para que os ventos gritem por milhares de quilômetros, transformando-se em ondas monstruosas que podem chegar a 15 metros de altura. Embora os dias calmos criem ondas de apenas 4 a 5 metros de altura, ainda assim 2 vezes mais altas do que as ondas do Atlântico. Veja bem, provavelmente é por isso que os marinheiros chamam esse trecho do oceano de Drake Shake. Mas o movimento tectônico não apenas desloca continentes, ele é o sistema de suporte de vida definitivo da Terra. Cerca de metade do calor do nosso planeta vem do decaimento radioativo no núcleo. Obrigado, urânio-235. Algo como o reator nuclear da natureza. Esse calor está por trás de tudo, desde os vulcões até o próprio movimento das placas que antes ligavam a Antártica à América do Sul. E ele só sai do núcleo por causa do movimento tectônico. Sem esse motor térmico interno, a Terra seria como Marte.
Quando as placas se movem e liberam calor, elas também liberam gases CO2 na atmosfera, regulando a temperatura do nosso planeta. E quando as placas se movem sob a água, elas levam grande parte desse CO2 de volta para o interior da Terra, reciclando todo esse gás. É por isso que as placas podem mudar o ar, o clima e até mesmo a evolução da própria vida apenas pelo fato de se movimentarem. Mas há bilhões de anos essas placas não se moviam. Naquela época era como se a Terra estivesse usando uma casca de cerâmica sólida com muitas rachaduras. Mas, mesmo sem movimento tectônico, o calor conseguia escapar por essas rachaduras em um processo chamado tectônica de tampa estagnada, dando início a toda a vida na Terra. E não, o movimento tectônico não é coisa do passado. Os terremotos são a prova viva de que ele não está acontecendo apenas hoje, mas pode se repetir novamente em uma escala mais dramática no futuro. Veja bem, para formar supercontinentes como a Pangeia, megacontinentes menores tiveram que mergulhar sob outros. E os cientistas preveem que um processo semelhante poderá criar um novo supercontinente chamado Pangeia Próxima em 250 milhões de anos. Até lá, os seres humanos poderão estar extintos ou vivendo em Marte, mas a dança tectônica da Terra continuará mesmo sem nós. Nada mal para algo que se move mais lentamente do que um engarrafamento. Acontece que a Antártica e a América do Sul costumavam ser melhores amigas antes que todo aquele drama tectônico se separasse, como um rompimento complicado que literalmente congelou uma delas. Agora, eles apenas se espelham desajeitadamente do outro lado da passagem de Drake. Ex-namorados clássicos. Os cientistas descobriram algo parecido com a Atlântida perto da Austrália. Havia um continente inteiro que agora está submerso. Veja o que aconteceu com ele. Há cerca de 70 mil anos, durante a última era glacial, havia uma enorme massa de terra chamada Sahul. Ela estava localizada no sudoeste do Oceano Pacífico. Esse antigo supercontinente uniu o que hoje conhecemos como Austrália, Nova Guiné, Tasmânia e as Ilhas Aru em um pedaço gigante de terra. Imagine exuberantes florestas tropicais cercadas por belas montanhas. As montanhas mais altas de Sahul estavam nas terras altas da Nova Guiné, com picos que atingiam mais de 3.900 metros. Esse belo lugar era o lar de uma variedade de animais únicos, a maioria dos quais eram criaturas com bolsas. Naquela época, porém, não eram apenas koalas e cangurus. Sahul estava repleto de diferentes tipos de pastores, escavadores, necrófagos e predadores. Era o lar de um enorme diprotodonte, um poderoso tilacoléu caçador e um horripilante megalânia, uma criatura muito maior do que qualquer lagarto vivo atual. Era um lugar único porque o resto do mundo estava repleto de animais placentários na época, como lobos, elefantes e humanos. Em Sahul, os únicos mamíferos normais eram morcegos e roedores, mas nem todas as suas partes eram iguais. As regiões de Timor, Arafura e Carpentária eram cobertas por savanas quentes e florestas secas. Parecia um pouco com a Austrália moderna, desertos de ar quente com matagal, estepe e florestas temperadas ao longo da costa leste. Naquela época, as pessoas estavam migrando por todo o mundo. Elas fizeram uma incrível jornada do sudeste da Ásia até Sahul e chegaram aqui pela primeira vez entre 60 e 45 mil anos atrás. Eles viajavam principalmente a pé e atravessaram o mar usando jangadas de bambu e barcos simples. Eles vieram de uma antiga massa de terra chamada Sunda, que incluía partes do sudeste da Ásia. Eles viajaram por uma série de ilhas conhecidas como o Aleixo e, por fim, se espalharam por Sahul. E não foi uma viagem pequena. Sahul era enorme, com cerca de 10,6 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior do que os Estados Unidos ou o Canadá. Ele se estendia desde o Equador até a parte sul da Nova Zelândia. Assim, eles chegaram ao que hoje é a Austrália e se tornaram o primeiro povo australiano. Os cientistas acreditam que Sahul tinha uma população de 500 mil de pessoas. Descobrimos pinturas rupestres que datam de cerca de 40 mil anos atrás. É uma cena de caça que mostra um anoa, ou búfalo em miniatura, enfrentando figuras de humanos e animais. Os pesquisadores estão tentando entender como esses primeiros colonizadores se deslocaram por Sahul e onde podemos encontrar evidências arqueológicas de sua jornada. Para isso, eles criaram um modelo de evolução da paisagem. A simulação mostrou como Sahul mudou entre 75 mil e 35 mil anos atrás. Ela mostrou possíveis rotas de migração e sítios arqueológicos. Os seres humanos provavelmente viajaram ao longo das costas e dos rios.
Mas como Sahul ficou submersa na costa da Austrália, semelhante à mítica Atlântida? Durante a última era glacial, grande parte da água da Terra ficou presa em grandes camadas de gelo e geleiras. O nível do mar era muito mais baixo do que é hoje. Depois disso, as temperaturas globais aumentaram, as camadas de gelo derreteram e o nível do mar subiu, inundando as pontes de terra que antes ligavam diferentes partes do Sahul. Há cerca de 8.000 anos, a Nova Guiné se separou da Austrália continental. E há cerca de 6.000 anos, a Tasmânia fez o mesmo. Ainda podemos explorar as partes subaquáticas de Sahul graças à nova tecnologia. Os mergulhadores exploram e coletam amostras diretamente do fundo do oceano. Os drones subaquáticos podem ir a lugares muito profundos ou perigosos para serem explorados por humanos. E com o mapeamento por sonar, os cientistas usam ondas sonoras para criar mapas do fundo do oceano. É como usar um eco para ver o que está embaixo d'água. As ondas sonoras ricocheteiam no fundo do mar e retornam, ajudando-nos a criar uma imagem de sua aparência. Em águas profundas, os arqueólogos encontraram ferramentas de pedra e outros artefatos. Eles também descobriram fósseis de animais como o Diprotodon e Thylacoleo. Ao estudar o terreno subaquático de Sahul, eles aprenderam sobre os antigos rios, lagos e litorais que existiam durante a Idade do Gelo. Mas Sahul não é o único continente subaquático. Mas Sahul não é a única joia escondida do Sudeste Asiático. Veja Sundaland, um lugar formado por Sumatra, Java, Bornéu e algumas outras ilhas. Esse lugar era enorme durante a Era Glacial, mas agora está quase totalmente submerso. Quase, mas não totalmente. As partes acima do oceano estão repletas de vida. Se você gosta de pássaros, dê uma olhada nesse lugar. Ele tem quase 1/5 das espécies de pássaros do mundo. Você pode observar pássaros coloridos como o gavião-águia de Java e os torninho de balha entre as florestas exuberantes. É também o lar de 1/4 das espécies de peixes da terra. As águas de Sundaland são paraíso para a vida marinha. Até mesmo os animais mais exóticos, como os arouanas asiáticos. É também um tesouro de flores. É onde você pode encontrar a Rafflesia e a Titan Arum, as maiores flores do mundo. Isso a torna muito semelhante à Zelândia. A Zelândia é um pedaço de terra longo e estreito, com cerca de metade do tamanho da Austrália. Ela se separou da Antártica há cerca de 100 milhões de anos. Assim como Sundaland, ela não é totalmente submersa. 7% dela fica acima do nível do mar. Esse pequeno pedaço saliente é o que hoje chamamos de Nova Zelândia, juntamente com a ilha Stewart e algumas ilhas menores. Esses pedaços são exuberantes e quentes. Esses repletos de vulcões, cadeias de montanhas, belos geysers naturais e fontes termais. A população local, Maori, usa essas fontes termais para cozinhar. As pessoas colocam milho, ovos e legumes em cestas e as colocam diretamente nas fontes termais. Às vezes, cozinham os alimentos em um forno de fossa usando pedras aquecidas. Outro mundo oculto é conhecido como Argolândia. Essa misteriosa massa de terra já fez parte da Austrália, na época em que os dinossauros viviam por lá. Ela enlouqueceu os cientistas durante décadas. Eles sabiam que ela existia porque deixou uma enorme extensão no antigo fundo do mar, a planície abissal de Argo. Cerca de 155 milhões de anos atrás, ela se separou da Austrália, dizendo adeus. O continente se deslocou para algum lugar ao norte e, quando chegou ao sudeste da Ásia, simplesmente desapareceu. Os cientistas não tinham ideia de para onde foi, mas recentemente, finalmente encontraram seus restos. Acontece que as partes inferiores da pobre Argolândia começaram a se afogar na Fossa Sunda, uma fossa oceânica horrivelmente profunda. A crosta terrestre afundou no manto. Enquanto isso, as partes superiores da Argolândia foram empurradas para cima, agarrando as rochas mais jovens em terra. Por causa disso, a Argolândia se dividiu em vários pedaços menores. Esses pedaços formaram partes de Bornéu, Java, Sulawesi e outras regiões. Os restos estão enterrados sob a Indonésia e Myanmar. Imagine uma massa de terra colossal do tamanho da Groenlândia, a Grande Adria. Sua jornada começou há cerca de 240 milhões de anos, quando se separou do supercontinente Gondwana. Começou a se mover para o norte e, após 100 milhões de anos desfrutando dos mares quentes, de repente se chocou com a Europa e se despedaçou. A maioria desses pedaços foi parar nas profundezas do manto da Terra, mas alguns foram raspados e se tornaram partes de cadeias de montanhas, como os Alpes.
Hoje, os remanescentes da Grande Adria estão espalhados por mais de 30 países, da Espanha ao Irã. É por isso que é tão difícil encontrá-los. Seychelles também já faz parte de Gondwana. Sim, essas ilhas idílicas estão situadas no topo de um antigo continente. Sabemos muito sobre ele por causa de seus fascinantes afloramentos de granito. 100 anos atrás, Alfred Wegener descobriu a deriva continental, mas ninguém acreditou. Esses afloramentos de granito ajudaram a provar que ele não estava louco e que as placas tectônicas realmente se moviam. As Seychelles se separaram da Índia e de Madagascar e acabaram se tornando uma triste ilha solitária no Oceano Índico. Isso provavelmente aconteceu por causa de alguns vulcões insanamente ativos nos Deccan Traps, mas agora as ilhas são um lar de espécies únicas, tanto em terra quanto nos recifes de corais próximos. Maurícia se separou da Índia após a extinção dos dinossauros. Ao longo de sua jornada, ela se estendeu em uma forma longa, semelhante a uma fita, e também se partiu em pedaços. Agora ela está toda espalhada sob o Oceano Índico. Os cientistas descobriram essa terra perdida ao estudar pequenos cristais antigos chamados zircões. Esses zircões são como cápsulas do tempo. Eles datam de incríveis 660 milhões a 2 bilhões de anos atrás. Isso é ainda mais antigo do que a própria ilha Maurícia. Esses cristais antigos sugerem que há outra Atlântida em algum lugar próximo. Acontece que existem continentes ocultos em todo o mundo e talvez venhamos a descobrir mais deles no futuro. Uma coisa interessante que acontece no design de mapas é o chamado fenômeno de Baltimore, ou efeito Baltimore. Esse efeito ocorre quando uma cidade ou outro objeto é deixado de fora de um mapa porque simplesmente não há espaço suficiente, enquanto cidades menores são incluídas simplesmente porque há espaço para elas. O nome vem de Baltimore, em Maryland, nos Estados Unidos, que muitas vezes é deixada de fora dos mapas por estar cercada por cidades maiores, como Washington DC. Mas, por outro lado, às vezes cidades menores e menos conhecidas, como Alice Springs, na Austrália, acabam no mesmo mapa simplesmente porque há espaço para elas. Por exemplo, nessa escala, Alice Springs, com mais ou menos 25 mil habitantes, está identificada, mas a enorme cidade de Guangzhou, com mais de 14 milhões de pessoas, de alguma forma não está. Esse fenômeno é mais comum em sites de mapeamento automatizado, mas não ocorre em todos os níveis de zoom. Em sites populares como o Google Maps e outros semelhantes, você só começará a ver Baltimore aparecer em determinados níveis de zoom, como no 5º, 6º ou 7º zoom. Os cartógrafos podem ajustar seus mapas para garantir que sejam úteis e transmitam informações especiais de forma eficaz, encontrando o equilíbrio certo entre mostrar detalhes importantes e manter o mapa claro e focado. Os melhores mapas são aqueles que mostram claramente os principais elementos e, ao mesmo tempo, representam o mundo com precisão. Mas Alice Springs não é a única coisa estranha no mapa da Austrália. Dê uma olhada no mapa de fuso horário. Essa seção de 10:30 parece um pouco estranha, não? Bem, a Austrália está oficialmente dividida em 3 fusos horários padrão: ocidental, central e oriental. O horário padrão central australiano se alinha com o UTC mais 9:30, com os estados e territórios individuais decidindo se devem observar o horário de verão. Os territórios insulares australianos e as estações antárticas contribuem para a complexidade dos fusos horários. Apesar disso, os fusos horários australianos são geralmente fáceis de entender. Além dos fusos horários oficiais, há um fuso horário híbrido não oficial chamado Horário Padrão do Centro-Oeste Australiano. Esse fuso está na metade do caminho entre o horário ocidental, UTC mais 8, e o horário central, UTC mais 9:30, o que o torna UTC mais 8:45, uma diferença única de 1/4 de hora. O horário padrão do Centro-Oeste Australiano só é observado em uma pequena área no extremo sudeste da Austrália Ocidental, ao longo da rodovia Eyre. A área do horário padrão do Centro-Oeste Australiano inclui povoados como Cockerbiddy, Madura, Mandrabilla, Eukla e Border Village. Apenas algumas centenas de pessoas vivem nessa região, o que torna mais fácil para elas concordarem com um fuso horário fora do padrão. Apesar da falta de aprovação oficial, o horário padrão do Centro-Oeste Australiano continua a ser seguido devido à diferença significativa entre os fusos horários do Oeste e do Centro, especialmente durante o verão, quando a Austrália do Sul observa o horário de verão e a Austrália do Oeste não. O uso desse fuso horário diferente muitas vezes pode gerar confusão, mesmo entre os habitantes locais. A polícia de Eukla, por exemplo, opera no fuso horário de Perth, causando atrasos ocasionais em eventos como reuniões comunitárias.
Os moradores locais mencionaram que, no passado, Eucla operava em seu próprio horário não oficial, o que tornava as coisas mais simples antes da transição para se alinhar com o horário de Perth. Eles também enfrentam confusão, pois sua localização no sul da Austrália não observa o horário de verão. A história do horário padrão do centro-oeste australiano remonta ao estabelecimento de uma estação telegráfica em Eucla em 1787. Embora as origens exatas desse fuso horário não sejam claras, especula-se que ele tenha sido adotado para evitar confusão na estação telegráfica localizada na fronteira entre a Austrália Ocidental e a Austrália do Sul. O UTC mais 945 foi utilizado historicamente na Austrália como um fuso horário conhecido como Horário de Verão do Centro-Oeste. Algumas estradas ao longo da Air Highway na Austrália do Sul e na Austrália Ocidental adotaram o UTC mais 945 durante os meses de verão, quando a Austrália do Sul observava o horário de verão. Embora não seja oficialmente reconhecido pelas autoridades, os limites desse fuso horário são claramente delineados e frequentemente representados em mapas rodoviários locais. 5 localidades na Austrália, incluindo Border Village, Kaiguna, Eucla, Madura e Mandurabilla, observavam anteriormente o UTC mais 945. Atualmente, essas áreas operam no UTC mais 845 devido à ausência de horário de verão na Austrália Ocidental. A Austrália não é o único exemplo de fusos horários estranhos. A China tem uma população de aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas e é o terceiro maior país do mundo. Apesar de seu vasto tamanho, a China opera em um único fuso conhecido como Horário de Pequim ou Horário Padrão da China. Esse fuso horário único abrange quase 5 fusos horários geográficos dentro do país. Às vezes, em algumas cidades da China, o sol nasce até às 10 da manhã. As pessoas costumam almoçar depois das 2 da tarde ou até depois das 4 da tarde, se não estiverem com pressa. Desde 1991, o horário de verão não é observado na China. Entretanto, a região de Xinjiang, localizada na parte ocidental do país, segue o horário de Xinjiang, que está 2 horas atrás do horário padrão da China e é considerado um fuso horário não oficial. O Nepal também tem seu fuso horário exclusivo, pois funciona no horário do Nepal durante todo o ano, sem o uso do horário de verão. É um pouco diferente de outros países porque tem um deslocamento UTC de mais 5h45, o que significa que os relógios nepaleses estão 5 horas e 45 minutos à frente do tempo universal coordenado. Essa é uma diferença de apenas 15 minutos em relação à vizinha Índia, onde o horário padrão costumava ser o mesmo até que o Nepal decidiu definir seu próprio fuso horário em 1956. Agora vamos examinar o mapa da Europa. Grã-Bretanha, Portugal e Espanha estão todos localizados aproximadamente na mesma latitude. No entanto, apesar disso, é 1 hora mais cedo em Portugal e no Reino Unido em comparação com a Espanha. Por que isso acontece? Na década de 40, a Espanha foi instruída a mudar para o horário alemão, uma diretriz que foi aceita pelas autoridades espanholas. Com o passar do tempo, apesar das mudanças na liderança, a Espanha permaneceu no mesmo fuso horário, resultando em 1 hora atrasada em relação aos países vizinhos na mesma latitude. Mas, como muitos outros países, a Espanha adere ao horário de verão. A Groenlândia seria o 12º maior país do mundo se fosse independente, mas atualmente faz parte da Dinamarca. O país tem 3 fusos horários diferentes. A maior parte do país está 3 horas atrás do horário de Greenwich, com exceção de apenas uma cidade na costa leste, que está 2 horas à frente. A base aérea de Thule, no noroeste, opera no GMT-4, enquanto a pequena população de Denmark-Sund adere ao GMT. O horário de verão foi implementado para nos dar mais luz do dia à noite após o trabalho, o que poderia ajudar a economizar energia, reduzindo a necessidade de luzes e aquecimento. Ele foi sugerido pela primeira vez por Benjamin Franklin em 1784 para alinhar as horas de vigília com a luz do dia e economizar energia, e foi implementado em Port Arthur, Ontário, em 1906. Desde então, muitos países adotaram a prática, embora algumas regiões próximas à linha do Equador ou em altas latitudes tenham optado por não adotá-la devido a variações mínimas nas horas de luz do dia. Nos Estados Unidos, o horário de verão é observado em quase todos os lugares, exceto no Havaí e no Arizona. O clima quente e escaldante do Arizona faz com que o horário de verão seja meio sem sentido. As pessoas de lá preferem fazer suas coisas nas horas frescas da manhã do que suar à noite. No entanto, a nação Navarro, que é um território nativo americano autônomo, adere ao mesmo cronograma de horário de verão que o resto do país. Embora se estenda por 3 estados, Arizona, Novo México e Utah, eles mantêm o horário consistente em suas terras.
Quanto ao Havaí, devido à sua localização tropical, a quantidade de luz solar não muda muito ao longo do ano. Se o Havaí mudasse seu fuso horário para UTC-9 durante o horário de verão, o Sol nasceria por volta das 7 horas da manhã em junho. Isso ocorre porque a maioria das ilhas está situada a oeste do fuso horário do Havaí Aleutiano e, teoricamente, deveria estar no próximo fuso horário a oeste. No passado, o horário padrão do Havaí era baseado em uma longitude diferente da atual. Imagine que você decidiu fazer uma viagem de carro à moda antiga. E com isso eu quero dizer que será sem a ajuda de qualquer tecnologia. O quê? Então você vai à loja de conveniência mais próxima e compra um mapa de cada estado pelo qual planeja passar. Você os prende no assento do passageiro ao seu lado e sai em sua aventura. Durante a sua primeira semana, você chega ao estado de Nova York, abana para Lady Liberty, come uma fatia de pizza e segue para o norte do estado, perto de Catskills. Percebe que está ficando sem gasolina e decide parar na cidade mais próxima para encher o tanque. Você confere o mapa e parece que o lugar mais próximo é uma pequena vila chamada Aglow, bem no próximo cruzamento. Você dirige por alguns minutos e passa por uma placa que diz "Welcome to Aglow, home to the Aglow General Store". Deve ser aqui, você pensa consigo mesmo. Mas a cidade está estranhamente vazia. É impossível encontrar a loja ou o posto de gasolina que estava procurando. Não há casas. Você começa a pensar que tem algo errado. Aglow não parece existir. Essa história pode parecer inventada, mas poderia ter acontecido com qualquer pessoa que passasse por Nova York há alguns anos. Na verdade, a tal cidade de Aglow é o que é chamada de Cidade de Papel. Existem várias dessas em todo o mundo, mas Aglow é talvez a mais famosa. Cidades de papel são basicamente cidades falsas, ou seja, elas não existem. São ovos de Páscoa colocados lá por cartógrafos como uma espécie de armadilha de direitos autorais. Mapas são difíceis de fazer. Para criar um mapa do zero, são necessários anos de trabalho de campo ou análise de fotos de satélite. É por isso que o plágio sempre foi muito comum entre os cartógrafos. É muito mais fácil redesenhar as mesmas características geográficas de um mapa para um novo mapa, e é difícil ser pego. As pessoas estão, afinal, desenhando exatamente o mesmo mundo. É por isso que os cartógrafos inventaram uma maneira de pegar indivíduos roubando seus dados. Alguns cartógrafos podem incluir uma montanha maior do que realmente é. Outros podem adicionar uma ligeira curva em uma estrada onde, na realidade, não tem. Por exemplo, no início da década de 1970, um pico de montanha falso apareceu em alguns mapas do condado de Boulder. A adição desse pico anteriormente desconhecido, chamado Monte Richards, aos mapas locais, começou a confundir os alpinistas do Colorado na época. Descobriu-se que o Monte Richards era uma dessas armadilhas de direitos autorais, colocada lá por um cartógrafo local chamado Richard Ciatti. Digamos que ele deve ter decidido prestar uma homenagem a si mesmo com essa pequena adição. Agora, adicionar uma cidade de papel é talvez uma das soluções mais extremas, uma que os cartógrafos esperam que passe despercebida. Mas não é isso que geralmente acontece, o que nos leva de volta à história de Aglow. Os cartógrafos Ernest Alpers e Otto Lindbergh, da GDC, General Drafting Corporation, faziam parte das maiores editoras de mapas da década de 1930. Naquela época, a empresa recebeu a encomenda para a criação de um mapa do estado de Nova York. Foi quando os dois homens tiveram uma ideia. Para evitar a violação de direitos autorais, eles criaram uma cidade fantasma combinando partes de seus nomes. Eles inventaram o estranho nome Aglow e adicionaram a cidade falsa ao longo da Rota 206, perto do reservatório de água de Catskills, no norte do estado de Nova York. A área deveria ser, na realidade, uma estrada de terra. Anos depois, Rand McNally, outra empresa de design de mapas, produziu um mapa de Nova York que incluía uma cidade chamada Aglow no mesmo local onde a GDC a havia colocado originalmente. Lindbergh estava convencido de que poderia processar seu concorrente por um caso de direitos autorais, mas a história ficou mais complicada. Ambas as empresas foram resolver o caso no tribunal, mas ficou provado que McNally tinha uma razão legítima para adicionar Aglow à sua versão de mapa de Nova York. A fim de fabricar seus mapas, McNally fez uma pesquisa completa sobre imóveis e estabelecimentos localizados em cada cidade existente.
E como se viu, Aglow não era uma cidade vazia quando eles desenharam no mapa. Os registros mostraram que a cidade abrigava um estabelecimento chamado Aglow General Store. Claro, era o único prédio da cidade, mas isso foi o suficiente para os cartógrafos acreditarem que tal cidade realmente existia. Eles colocaram Aglow no mapa como adicionariam qualquer outra cidade com estabelecimentos físicos. Parecia que eles não estavam infringindo nenhum direito autoral se essa cidade de papel de alguma forma tivesse saído do papel. A reviravolta da trama é que Alpers e Lindbergh, da GDC, nunca poderiam ter previsto que alguém decidiria ocupar uma cidade inventada. Mas aconteceu. Um dia, alguém comprou um mapa em um posto de gasolina regional que tinha Aglow marcada. A pessoa queria abrir uma loja mais ou menos onde Aglow existia, então decidiu nomear a loja em homenagem à cidade. Eles confiaram na precisão do mapa que compraram e chamaram seu estabelecimento de Aglow General Store. Afinal, por que haveria uma cidade inexistente em um mapa oficial? A loja não durou muitos anos, apenas o suficiente para transformar essa história em uma bagunça. Contudo, essa confusão toda transformou Aglow em uma cidade fictícia super famosa. Ela se transformou até em um ponto turístico, com pessoas vindo de todos os Estados Unidos para tirar uma foto na placa de boas-vindas da cidade. Agora, como dissemos antes, as cidades de papel são abundantes ao redor do mundo e ao longo do tempo também. Um documentário da BBC de 2005 revelou que a cidade de Londres sozinha tinha mais de 100 pequenas ruas falsas ou ruas de papel. Por exemplo, a chamada Moat Lane é supostamente uma estrada curva em Finchley, norte de Londres, mas se você decidir conhecê-la, não encontrará nada além de árvores e jardins. E quanto a Argelton, uma cidade no norte da Inglaterra, ou mais precisamente um campo vazio no nordeste da Inglaterra, Argelton existiu por um tempo no Google Maps. Havia listas de hotéis e apartamentos para alugar na cidade. Bom, a única coisa é que eles não ficavam realmente em Argelton, mas sim em vilas próximas. Acredita-se que o Google Maps importou essas ruas falsas para seu banco de dados, pois eles usaram atlas de renome protegidos por direitos autorais como fontes, mas à medida que a verdade sobre essas ruas de papel surgiu, a empresa mais tarde as excluiu. Se voltarmos no tempo algumas centenas de anos, encontraremos outra história misteriosa envolvendo uma possível cidade de papel. No entanto, esta não é uma cidade pequena em um cruzamento, mas sim uma ilha inteira. A ilha de Bermeja foi considerada uma pequena ilha habitada. Apareceu em muitos mapas do século XVI e XVII e foi um ponto de acesso para os exploradores espanhóis. Sua localização às vezes variava ligeiramente de mapa para mapa. E, ocasionalmente, seu nome aparecia como Vermeja, mas sua existência parecia certa. Foi apenas no século XVIII que a ilha parou de ser adicionada em mapas. A sua última aparição remonta a uma edição de 1921 de um atlas mexicano e depois, puf! Ela saiu completamente do horizonte. O caso da ilha desaparecida do México levantou muitas questões. Ela afundou? Foi destruída? Será que estão procurando no lugar certo? 3 investigações oficiais ocorreram em 2009 para localizar a ilha. Foram usadas tecnologias de ponta, vasculhando os oceanos e os mares do México. No entanto, Bermeja não foi encontrada. É impossível não se perguntar se a ilha algum dia existiu. Assim como os cartógrafos modernos, os cartógrafos dos séculos XVI e XVII tinham sua maneira de enganar os usuários de mapas. Em vez de armadilhas de direitos autorais, essas cidades falsas, ou até mesmo ilhas falsas, serviram como uma maneira de enganar e confundir inimigos e viajantes indesejados. Como já passou muito tempo, é difícil saber se Bermeja era apenas mais uma ilha de papel. Parou de ser retratada em mapas, mas esse caso misterioso ainda deixa as pessoas perplexas e confusas. Você se deita de frente sob o sol escaldante no meio do deserto, quando de repente sente um cheiro extremamente ruim. Você tenta rastejar até a fonte para ver se talvez alguém lá possa ajudá-lo, mas tudo o que vê é um grande buraco no meio do nada. Você rasteja até lá e enfia a cabeça no buraco. Houve algo muito fraco lá embaixo, mas está muito escuro para enxergar alguma coisa. Ainda assim, o cheiro ruim faz cócegas nas narinas. Você se afasta com nojo e se levanta para ter uma visão melhor disso. O orifício tem aproximadamente 30 metros de diâmetro, sem nada ao seu redor. Você anda vagando pelo deserto há dias e acabou de ficar sem comida e água, mas a uma certa distância vê o que parece ser uma pequena cabana.
Você caminha até ela por mais algumas horas, até que chega aos arredores de uma aldeia. Um morador local, montando um camelo, diz que você está na província de Al-Mara, na região leste do Iêmen, que fica bem perto de Omã. Ele imediatamente leva você para sua cabana de lama, lhe dá comida e um pouco de água. Sentindo-se revigorado e cheio, você pergunta a essa pessoa sobre o buraco no chão do deserto. Seus olhos afundam e seu rosto fica pálido. Ele agarra você pela manga em silêncio, o expulsa da cabana e fecha a porta. Você tenta bater na porta mais uma vez, mas ele ignora. À frente fica o mercado da vila, onde certamente poderia obter algumas respostas das pessoas. Você vai até lá e todo mundo começa a olhar como se você fosse algum tipo de ameaça. Eles sentem algo estranho em você. Você coloca seu capuz e segue para falar com um comerciante. Enquanto compra um pouco de comida, pergunta ao vendedor sobre o buraco, mas ele se recusa a lhe vender qualquer coisa. Ele até o empurra para a rua. Você vai até outro vendedor e pergunta sobre o buraco. No começo, ele está relutante em lhe dizer qualquer coisa, mas depois de ter comprado alguns itens de sua loja, ele finalmente admite. Ele o leva para uma pequena pousada e pede para você se sentar. Pede que mantenha sua voz baixa ao falar sobre isso. Ele então pede uma bebida e começa a explicar tudo o que sabe sobre o buraco. Diz a lenda que o poço de Barhut, que está em Hadramut, é um lugar amaldiçoado, uma prisão para os espíritos. Ele afirma que qualquer objeto que se aproxime dele eventualmente desaparece. O garçom volta com 2 bebidas refrescantes e o homem rapidamente para de falar. Assim que o garçom sai, ele volta a falar sobre o poço. A razão pela qual as pessoas o estavam evitando quando você mencionou o poço é porque acredita-se que o local traga azar para qualquer um que passe perto dele. Os moradores até conseguiram sentir isso através de você. O homem diz que não acredita em tais superstições, mas você quer saber mais. À noite, você volta para o poço para descobrir se o que ele disse é verdade. Você se senta ao lado do poço e concentra todos os seus sentidos. Está tudo quieto. Nada além do vento do deserto escovando contra a areia. Você ouve algo que soa como um sussurro vindo do buraco, como se estivesse chamando você para entrar. Você se levanta da sua meditação e caminha em direção ao buraco. O som fica mais alto, mas você ainda não consegue entender nada. Então, enfia a cabeça no buraco para ouvir, enquanto prende a respiração, mas parece não dizer nada com nada. No dia seguinte, você pega uma corda e uma picareta e espera até o anoitecer para se preparar para o próximo passo, descer pelo buraco. A noite chega e você amarra a corda em torno a uma árvore. Você desce enquanto segura a corda com uma mão e uma tocha com a outra. Você tenta respirar pela boca, mas começa a sentir que precisa respirar mais fundo quanto mais desce. Acredita-se que o buraco tenha cerca de 260 metros de profundidade, mas você só conseguiu descer cerca de 6 metros. Você não esperava que fosse tão profundo. Então começa a subir de volta, mas decide soltar a tocha no buraco para ver até onde ela vai. A chama vai ficando cada vez menor à medida que desaparece na escuridão. Talvez o homem estivesse certo, apenas folclore da aldeia sobre algo que eles não podem explicar. Os cientistas afirmam que o buraco tem milhões de anos e praticamente não tem ventilação. Mesmo que exista há tanto tempo, é tão misterioso hoje quanto era na época em que surgiu. Você está andando na Sibéria procurando por algumas renas, quando de repente houve uma explosão à distância. Todas as suas renas se espalham e o frenesi está grande demais para reuni-las. Você corre até a fonte da explosão e encontra uma enorme cratera em uma área pela qual acabara de passar. Em agosto de 2020, um buraco enorme foi descoberto na Sibéria, na Rússia, com cerca de 30 metros de profundidade e 20 de largura. Os moradores e pesquisadores locais ficaram surpresos ao encontrá-lo lá. Esse é o 9º buraco documentado na região desde 2013. Você liga para as autoridades locais e uma enorme equipe de cientistas chega com equipamentos científicos de aparência estranha. Eles afirmam que essa cratera é a maior que já viram até agora. A maioria dessas crateras foi encontrada por acidente por pessoas fazendo passeios não científicos de helicóptero ou por caçadores e pastores. Os cientistas não conseguem explicar com certeza absoluta esses casos, mas sabem exatamente por onde começar. Permafrost, a coisa que cobre 2/3 de todo o território do país. Os cientistas acreditam que, estudando o permafrost, que contém certos produtos químicos, podem descobrir por que essas crateras estão surgindo.
Amostras das crateras contêm muitos produtos químicos, mas principalmente metano. Os cientistas coletaram muitas amostras do solo congelado, do chão e do gelo. Eles tiveram que descer pela cratera para coletar a maioria delas. E dentro de 2 anos, essas crateras acabam se transformando em lagos. De acordo com seus estudos, os gases, que são compostos principalmente de metano, se acumulam nas camadas superiores do permafrost. E eles podem vir tanto das camadas profundas da Terra quanto daquelas próximas à superfície. Esses gases acabam ficando presos no gelo à medida que se acumulam, criando pressão suficiente para estourar pelo solo congelado. Os cientistas afirmam que esses buracos gigantes são resultado das temperaturas crescentes, mas essa é apenas uma teoria. Ainda não se tem certeza de como poderiam ter se formado. Mas como a maioria dessas crateras se forma em áreas remotas do Ártico e leva anos para tomar forma, ninguém realmente fala sobre elas. Você está dormindo profundamente na cidade de Fukuoka, no Japão. Por volta das 5 da manhã, houve uma explosão alta e sente o chão tremer. O Japão é propenso a terremotos e tsunamis, então você está preparado para o pior. Mas o chão e o prédio não estão tremendo mais. Você verifica a energia e nada. Todo o apartamento e até o bairro estão completamente escuros. Você olha para longe da varanda e vê um enorme buraco no meio de uma estrada de 5 pistas. Você sai do prédio e se junta à multidão se reunindo do lado de fora. O buraco tem cerca de 20 metros de profundidade e engoliu tudo ao seu redor. Os semáforos, calçadas e um ponto de ônibus foram engolidos. Até mesmo partes de edifícios foram destruídas, deixando as vigas de suporte ainda de pé. Todo o sistema de metrô está totalmente disfuncional e cerca de 800 famílias estão passando por apagões. Até o aeroporto e o metrô foram afetados. As autoridades locais evacuam toda a área caso mais sumidouros surjam ou explosões de gás ocorram. Alguns dias depois, está tudo consertado. Os engenheiros e empreiteiros japoneses levaram apenas 48 horas para preencher o buraco e 1 semana para reabrir a área ao público. A explosão pode ter sido causada por alguma construção em uma linha de metrô, mas o sumidouro está afundando novamente. As pessoas notaram que a rua parecia cair cerca de 8 centímetros no tráfego intenso. Mas com manutenção tempestiva, o Japão pode consertar qualquer coisa da maneira mais rápida possível. Há muito tempo, um enorme meteorito se chocou contra a Terra com um terrível poder destrutivo. Ele era várias vezes maior do que aquele que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos. Felizmente, não havia vidas que pudessem ter sido ceifadas, caso contrário, teria sido uma verdadeira catástrofe. Agora, os cientistas acreditam que ele deixou uma enorme pegada. A enorme cratera de impacto na Antártica, que é maior do que todo o estado de Nova York. O local também apresenta uma anomalia gravitacional em Wilkes Land. No início, os especialistas notaram algo estranho ali quando mediram a gravidade da Terra nessa região. Um estranho buraco gravitacional ou uma anomalia gravitacional negativa. Mais tarde, com uma tecnologia melhor, descobriram algo ainda mais estranho. Havia uma anomalia de gravidade positiva dentro do buraco, um ponto onde ela é mais forte. Esse tipo de estrutura, chamada de MASCON, abreviação de concentração de massa, geralmente aparece em locais onde rochas espaciais gigantes ou meteoritos colidiram com o planeta. Quando isso acontece com força suficiente, perfura a crosta terrestre e sacode o manto abaixo, que pode se erguer e deixar para trás um tampão superdenso de material, o que causa uma gravidade mais forte bem no centro da cratera. É algo parecido com um donut gelado, com gelo preenchendo a lacuna e um centro denso surgindo por baixo. Em 2018, os cientistas usaram técnicas avançadas de escaneamento para estudar e mapear o impacto do meteorito Wilkes Land com mais detalhes do que nunca. Eles viram que não se tratava de um círculo perfeito, mas sim de um formato de U, e a parte norte parecia ter sido quebrada por algo. Isso possivelmente aconteceu quando a Austrália se separou da Antártica há cerca de 35 milhões de anos. Alguns cientistas acham que ainda hoje é possível ver partes da cratera no sul da Austrália. Essa pista também corrobora a ideia de que o buraco gigante sob a Antártica se formou antes de os continentes se separarem. Existem diferentes ideias sobre o que criou essa estranha formação. Alguns dizem que poderia ser um vulcão, um vale erodido ou até mesmo uma bacia sedimentar, que é um local onde os sedimentos se acumulam ao longo de milhões de anos.
Mas muitos cientistas agora acreditam que a explicação mais provável é o impacto maciço de um meteoro. Foi possivelmente um dos maiores que já atingiram a Terra. Um estudo de 2015 chegou a estimar a idade da cratera, pois seu tamanho corresponde ao do tipo de rochas espaciais que se chocaram com a Terra entre 4,1 e 3,8 bilhões de anos atrás. O impacto do meteorito Wilkes Land foi tão poderoso porque o meteoro que o causou poderia ter até 48 quilômetros de largura. E isso é 4 a 5 vezes mais largo do que o meteoro Chicxulub, que exterminou os dinossauros há 66 milhões de anos. Mesmo esse foi suficiente para causar destruição maciça com incêndios florestais, chuva ácida, tsunamis e um colapso climático que eliminou cerca de 75% de toda a vida existente. Portanto, de certa forma, foi uma sorte que o meteorito que nos deu a cratera gigante sob a Antártica tenha chegado em uma época em que havia apenas micróbios e nenhuma planta ou animal. Ele não causou extinção em massa nem deixou para trás carvão de incêndios antigos, mas pode ter mudado o planeta inteiro. Ainda assim, os cientistas não colocaram o mistério da anomalia de Wilkes Land nos arquivos resolvidos. Como a cratera está enterrada profundamente sob a espessa camada de gelo da Antártica, é difícil estudá-la de perto. Os especialistas dizem que ainda não podemos descartar as outras ideias, mas se a teoria do meteoro estiver correta, a cratera Wilkes Land poderá ser a maior de impacto conhecida no planeta. Até o momento, esse título pertence a outra concorrente, a cratera de Vredefort, na África do Sul. No momento, ela tem cerca de 159 quilômetros de largura, o que é enorme, mas não tão larga quanto a de Chicxulub, no México, com cerca de 180 quilômetros de largura. Mas a de Vredefort costumava ser muito maior, com cerca de 249 a 280 quilômetros de largura, antes que o tempo e a erosão a desgastassem. Isso significa que, embora o impacto de Chicxulub tenha sido impressionante, o de Vredefort foi provavelmente ainda mais poderoso, o maior que conhecemos que atingiu a Terra. De acordo com um estudo mais recente, esse asteroide tinha de 20 a 25 quilômetros de largura e pode ter atingido a Terra a uma velocidade de 72.420 a 90.120 km por hora. Isso é importante para a ciência, porque conhecer o tamanho real desse impacto nos ajuda a construir modelos melhores para entender a geologia daqui e como os impactos gigantes moldam os planetas, mesmo além do nosso. A medição de crateras antigas é realmente complicada. Ao longo de 2 bilhões de anos, a erosão desgasta as bordas e novas rochas se formam sobre elas. Foi isso que aconteceu com Vredefort. Agora, apenas pequenos pedaços da borda original da cratera são visíveis e o restante está escondido sob rochas mais novas. Para descobrir seu tamanho real, os cientistas estudaram minerais como quartzo e zircão encontrados ao redor de cada uma. Esses minerais ainda apresentam fraturas e padrões de choque que nos mostram a força da explosão. A anomalia de Wilkes Land não é o único caso em nosso planeta em que a gravidade está agindo de forma estranha. Por mais de 40 anos, os cientistas estavam tentando resolver um estranho mistério no Canadá. Partes do país, especialmente ao redor da Baía de Hudson, parecem ter menos gravidade do que o resto do mundo. Isso significa que se você subisse em uma balança lá, pesaria um pouquinho menos do que o normal. Os pesquisadores descobriram essa estranha diferença pela primeira vez na década de 1960, quando estavam mapeando a gravidade aqui da Terra. A gravidade está ligada à massa. Quanto mais massa houver, mais forte será a gravidade. E como a Terra não tem o formato perfeito de uma bola, mas é ligeiramente esmagada nos polos e protuberante no equador, faz sentido que sua massa não esteja distribuída uniformemente. Portanto, a primeira das duas principais teorias para explicar o mistério da Baía de Hudson tem a ver com o magma. Sim, aquela rocha superquente e viscosa que fica bem embaixo da superfície do nosso planeta. O magma se agita constantemente, como uma sopa fervente, em um processo chamado convecção. Conforme ele se move, pode arrastar partes da crosta terrestre junto. E isso torna a área mais leve, o que diminui a gravidade. A segunda ideia tem a ver com o manto de gelo Laurentide, uma enorme geleira que cobriu grande parte do Canadá durante a última era glacial. Esse gelo tinha até 3,7 km de espessura em algumas partes da Baía de Hudson, e isso é como empilhar 10 Empire State Buildings um em cima do outro. Por ser tão pesado, o gelo pressionava a Terra como um polegar em uma esponja. Embora a camada dele tenha derretido há cerca de 10 mil anos, a Terra sob ela ainda está se recuperando lentamente.
como um colchão de espuma com memória depois que você se levanta. Esse aumento lento é chamado de recuperação glacial e está ocorrendo a menos de 1,3 centímetro por ano. Até que o solo se recupere totalmente, o que pode levar mais de 5.000 anos, ele continuará a ter menos massa, o que significa menos gravidade. Ambas as teorias estão corretas. Para descobrir isso, os cientistas usaram satélites super avançados que flutuaram cerca de 480 quilômetros acima da Terra por vários anos. Esses equipamentos voaram em pares e detectaram a distância que os separava quando passavam por áreas como a Baía de Hudson para medir pequenas mudanças na gravidade. Quando da frente passava por uma área de baixa gravidade, ele se desviava ligeiramente e essa mudança era registrada. Graças a essa pesquisa, os cientistas criaram mapas detalhados mostrando como era a Baía de Hudson durante a Era Glacial. E descobriram duas enormes protuberâncias nos lados oeste e leste, onde o gelo era mais espesso. E esses pontos exatos têm a gravidade mais fraca atualmente. Os efeitos desse fenômeno ainda são visíveis. E embora o nível do mar esteja subindo na maior parte do mundo, a terra ao redor da Baía de Hudson está subindo tão rapidamente que o nível do mar está, na verdade, caindo. A solução de mistérios como esse ou a anomalia da cratera de impacto da Antártica oferece aos cientistas percepções surpreendentes sobre o passado do nosso planeta. E, ao compreender como as mudanças passadas na temperatura e na geologia afetaram a Terra, eles podem prever como a atividade humana atual pode afetar nosso futuro. A distância de Nova York a Lisboa, do outro lado do Atlântico, é bem superior a 5.000 quilômetros. Com a velocidade média de caminhada de um ser humano, você poderia percorrê-la em 1 mês e meio. Isso sem contar as paradas para descanso e o tão necessário sono. Comprar uma passagem aérea ou embarcar em um avião não são apenas as melhores opções, mas as únicas possibilidades de viagem no momento. Mas, se um dia essa longa jornada a pé se tornar possível, você aceitaria o desafio? O obstáculo mais óbvio é toda a água do Oceano Atlântico. Ele cobre cerca de 1/5 da superfície da Terra. Todos os oceanos ocupam cerca de 70% do nosso planeta. Quando você abre a torneira ou compra uma garrafa, está bebendo uma pequena porcentagem de água potável. 97% da água da Terra está localizada nos oceanos. É tudo água salgada e não é potável. Acrescente a isso 2% de água retida em geleiras e camadas de gelo e você terá menos de 1% da água que realmente bebemos. Quando você colocar essas porcentagens em números, precisará de uma longa folha de papel para anotar tudo. O US Geological Survey, Serviço Geológico dos Estados Unidos, estima que existam mais de 1.386 milhões de quilômetros cúbicos de água no mundo. Ela é essencial para a manutenção de todas as formas de vida, inclusive a humana. Os oceanos desempenham um papel fundamental na regulação da temperatura do ar em todo o mundo. Se eles não tivessem água, a área ao redor do Equador seria queimada. Essa linha imaginária que divide nosso planeta ao meio passa por 13 países no total, como o Brasil, Quênia e Indonésia. Os oceanos do mundo são determinantes para o ciclo da água em nosso planeta. Você sabe, é aquilo que você aprendeu na escola. Chove das nuvens e a água acaba indo parar nos rios que desaguam nos oceanos. Em seguida, a luz do sol aquece essa vasta massa de água, de modo que ela evapora na atmosfera para formar novas nuvens. Em seguida, o ciclo recomeça. Esse processo molda o clima global. É por isso, por exemplo, que o Mediterrâneo é tão popular nas férias de verão. A região é temperada. Se tirarmos os oceanos da equação, o ciclo da água será interrompido. A área onde eles se encontravam se transformaria em uma enorme bacia de poeira. Haveria sujeira até onde a vista alcançasse. Como não há mais evaporação, as nuvens simplesmente não se formarão. A chuva se tornaria escassa. Os seres humanos logo ficariam sem fontes de água potável. A paisagem do nosso planeta se transformaria em um vasto deserto. Imagine um terreno semelhante ao Saara, que se estende pela superfície do nosso planeta. Tudo se tornaria tão seco que os incêndios se iniciariam facilmente. Essas não são as condições ideais para uma longa caminhada entre continentes. Mas vamos imaginar que você conseguiu sobreviver a tudo isso. Você começa a caminhar pela terra deserta que já foi o Oceano Atlântico. Como seria essa jornada? Você encontrará uma paisagem diferente da que existe acima da linha d'água. Tudo abaixo das ondas é mais alto e mais profundo do que no mundo que conhecemos. Esta é a terra dos extremos. Veja, por exemplo, a montanha mais alta do planeta. Se você está pensando no Himalaia e em seu pico mais alto, você está certo. Mais ou menos isso.
Essa cadeia de montanhas é a mais alta quando medida a partir do nível do mar. Tem pouco mais de 8.849 metros de altura. Mas, quando se mede a altura de uma montanha da base até o pico, o Himalaia cai para o segundo lugar. A montanha mais alta da Terra é, na verdade, Mauna Kea, no Havaí. É um vulcão inativo. No idioma local, seu nome é traduzido como Montanha Branca. Quase metade dele está sob as ondas do Oceano Pacífico. Sua altura total é cerca de 1,6 km mais alta que o Monte Everest. Não podemos apreciar sua escala neste momento, mas se o Pacífico secasse, poderíamos ficar na base desse gigante. O fundo do Atlântico esconde uma cadeia de montanhas semelhante. É a maior característica geológica do planeta. Não podemos vê-la porque a Cordilheira do Atlântico Médio está quase completamente submersa. Ela se eleva do fundo do oceano a uma altura equivalente à metade da altura do Monte Kilimanjaro. A largura da enorme faixa submarina chega a 1/10 do diâmetro da Terra. As únicas seções visíveis da Cordilheira do Atlântico Médio são ilhas como a Islândia e os Açores. A ilha habitada mais remota do mundo também pertence à parte visível dessa geoformação. Talvez a única coisa mais impressionante do que seu tamanho seja a data da descoberta desse cume. Os cientistas a mapearam na década de 1950. Isso é muito recente quando se considera que nossa civilização tem milhares de anos. E mostra o quão pouco sabemos sobre o que se esconde sob a superfície de nossos oceanos. A Unesco estima que os seres humanos exploraram apenas 5% dos oceanos da Terra. Parece difícil de acreditar, mas mais pessoas já estiveram na Lua do que no fundo do oceano. O lugar mais profundo do nosso planeta fica na Fossa das Marianas. A descoberta da dorsal mesoatlântica revelou o segredo por trás da formação dos continentes e oceanos. Quando você souber a verdade por trás de suas origens, saberá o que esperar em sua jornada imaginária pelo Atlântico. A cordilheira fica bem entre a América do Norte e a Europa. Mas é preciso pensar nessas massas de terra não como continentes, mas como placas tectônicas. Essas placas são grandes pedaços da camada externa da Terra. Ela é chamada de litosfera e é composta principalmente de rocha. Há cerca de 15 a 20 dessas placas gigantescas em nosso planeta. Elas flutuam em uma camada de rocha parcialmente derretida. Bem, elas não flutuam de fato, mas esse é o termo que os cientistas usam para melhor descrever sua instabilidade. As placas tectônicas estão em constante movimento. Elas podem se chocar umas com as outras. Nesse caso, uma placa desce enquanto a outra é levantada. E isso gera grandes quantidades de energia. Na superfície temos terremotos e vulcões. As forças tectônicas deram ao nosso planeta sua forma familiar. Foi assim que o Himalaia se formou há 40 ou 50 milhões de anos. Por volta dessa época, a placa indiana se deslocou para o norte. Ela se chocou com a parte sul da placa eurasiana. Como as duas placas eram compostas de um tipo semelhante de rocha, cada uma se recusou a passar por baixo da outra. A única direção possível era para cima. Esse processo ainda não terminou. A faixa cresce em 1/3 de 1 centímetro a cada ano. Uma coisa semelhante está acontecendo com a Cordilheira do Meio Atlântico. Ela está se alargando a uma taxa anual de 4 centímetros. E há um efeito colateral interessante nesse processo. Lembra de quando você fazia castelos de areia? Para construir a fortaleza, você precisava cavar muita areia ao redor dela. À medida que o castelo aumentava de tamanho, o buraco ao redor ficava maior. A mesma coisa está acontecendo no Oceano Atlântico, mas em uma escala muito maior. Como a cordilheira está ficando cada vez mais larga, as duas costas estão se afastando uma da outra. A placa da América do Norte e a placa da Eurásia estão se afastando. Isso significa que sua viagem imaginária em um mundo sem oceanos pode demorar mais. Para cada ano de espera, você precisará percorrer 2,5 centímetros a mais. Isso não parece muito longe, mas espere um pouco e talvez você não precise embarcar em uma viagem intercontinental. Os continentes virão até você. A evaporação não é a única maneira de drenar um oceano. A costa de cada lado de um oceano pode simplesmente se fechar sobre ele. É isso que os cientistas acreditam que acontecerá com o Pacífico. Daqui a 50 milhões de anos, você não seria capaz de reconhecer o maior oceano da Terra. Especialistas fizeram uma série de simulações em computador para ver para onde as Américas do Norte e do Sul estão se dirigindo. A resposta é para o Polo Norte. É nesse ponto que elas se fundirão com a Ásia em um futuro distante. Um novo supercontinente mudará completamente a forma e o tamanho do Oceano Pacífico. Os geólogos já têm um nome pronto para essa massa de terra: Amásia. A história nos ensina que o supercontinente existiu há muito tempo, cerca de 300 milhões a 273 milhões de anos atrás.
Naquela época, todos os continentes da Terra eram amigos e andavam juntos. Eles formavam uma equipe incrível chamada Pangaea ou Pangaea. Se você estiver se sentindo sofisticado, o nome vem de uma palavra grega que significa toda a Terra. A Pangaea também tinha uma enorme vizinhança de água chamada Pantalassa. Portanto, nosso mundo inteiro era um enorme pedaço de terra cercado por um enorme pedaço de oceano. O megacontinente parecia um C gigante que se estendia entre o topo e o fundo do nosso planeta. Mas, como diz a história, as coisas mudaram. Cerca de 200 milhões de anos atrás, no início da época Jurássica, como nos tempos dos dinossauros, a Pangaea decidiu dar uma festa de separação. Esqueça as velhas ideias de continentes à deriva como grandes icebergs. Ela se dividiu em pedaços menores, formando os continentes que conhecemos hoje. E como bônus, criou os oceanos Atlântico e Índico. A história da Pangaea foi contada pela primeira vez por um especialista em meteorologia alemão chamado Alfred Wegener em 1912. Mas como ele ficou sabendo de algo que aconteceu há tanto tempo? Imagine o núcleo da Terra como uma grande lareira aconchegante que emite calor. Esse calor cria correntes giratórias especiais na camada externa da Terra. Podemos pensar nisso como a crosta terrestre, que se parece com um grande quebra-cabeça com muitas peças. As correntes quentes fazem com que essas peças do quebra-cabeça, chamadas de placas da crosta terrestre, se movimentem. Às vezes se chocam umas contra as outras e, às vezes, deslizam umas sobre as outras. É como um baile fantástico que acontece sob nossos pés. Um dia, Wegener observou as formas dos continentes e pensou que os litorais da América do Sul e da África se encaixavam. E realmente se encaixavam. Então, ele imaginou que, há muito tempo, todos os continentes andavam juntos como uma grande massa de terra. Mas ele não podia simplesmente dizer isso sem nenhuma prova. Então, como sabemos que a Pangaea realmente existiu? Bem, há algumas pistas que nos levaram a essa incrível descoberta. Uma pista é como quando você monta um quebra-cabeça e as peças se encaixam perfeitamente. Basta olhar para as formas dos continentes atuais. Dá para perceber que eles se encaixam quase como uma combinação perfeita. Obviamente, suas formas mudaram com o tempo. Isso aconteceu há milhões de anos e, desde então, as margens dos continentes têm sido lavadas pela água ao longo dos anos. Mas mesmo assim, ainda podemos ver como eles se encaixam bem. Outra pista vem da verificação dos fósseis. Sabemos que os animais antigos deixaram muitos fósseis para trás. Foi assim que aprendemos sua história e quais eram as espécies existentes. Mas quando os cientistas compararam fósseis encontrados em diferentes continentes, eles notaram algo interessante. Esses fósseis eram semelhantes. Surpreendentemente, eles pertenciam aos mesmos grupos de animais, embora estivessem distantes uns dos outros. Não é como se esses animais pudessem atravessar o oceano com suas 4 patas, e é improvável que esse tipo específico de animal tenha se originado em 2 lugares ao mesmo tempo. E por fim, as montanhas. Imagine explorar debaixo d'água e encontrar enormes montanhas nos oceanos. Essas cordilheiras submarinas e trincheiras profundas são como cicatrizes de quando as placas tectônicas da Terra se moviam. Elas servem como outra prova de que os continentes fazem parte de algo maior. Quando você analisa todos esses aspectos em conjunto, obtém um quadro bastante claro. Os continentes da Terra já estiveram reunidos em um supercontinente. Desde então, eles seguiram caminhos separados. Mas as lembranças de sua grande aventura ainda estão gravadas nas formas dos litorais, nas rochas que deixaram para trás e muito mais. Mas agora isso é óbvio para nós. Na época da descoberta de Wegener, havia ideias diferentes circulando por aí. Algumas pessoas achavam que os continentes afundaram para formar os oceanos, mas Wegener tinha uma visão diferente. Ele achava que os continentes estavam sempre em movimento. Ele até criou uma expressão sofisticada, deriva continental, para explicar o fato. Mais tarde, ele foi acompanhado por outro cientista chamado Alexander Dutoit, que acrescentou uma pequena reviravolta à história, sugerindo que havia 2 continentes originais, Laurásia no norte e Gondwana no sul. Mas a verdadeira festa só começou na década de 1960, quando os cientistas descobriram o ingrediente secreto dessa receita, a tectônica de placas. E finalmente essa teoria explicou tudo o que Wegener e Dutoit falavam. A teoria de Wegener foi comprovada como correta após 50 anos. Com o passar do tempo, aprendemos mais e mais sobre nosso planeta. Descobrimos que a Terra costumava ter vários supercontinentes. Antes da Pangaea, havia um megacontinente chamado Rodinia, há cerca de 1 bilhão de anos. Mais tarde,
Pannotia entrou em cena há cerca de 600 milhões de anos. O interessante é que a história da deriva continental está longe de terminar. Nossos continentes estão sempre em movimento. A África está dando um solavanco amigável na Europa e a Austrália está jogando um jogo de carrinho de choque com o Sudeste Asiático. Sabe o que está no horizonte? Outro supercontinente. Então, como esse próximo supercontinente se formará? Bem, há 4 possibilidades principais: Novo Pangeia, Pangeia Última, Aurica e Amásia. Esses nomes podem parecer de super-heróis, mas na verdade são formas diferentes de encaixar as peças do quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada em todas elas. Primeiramente, Novo Pangeia. Você sabe que tem o Oceano Atlântico de um lado e o Oceano Pacífico do outro. Bem, se esses oceanos continuarem a fazer o que estão fazendo agora, o Atlântico continuará a se abrir enquanto o Pacífico se fecha. Se isso acontecer, as Américas, América do Norte e América do Sul, darão um grande toca aqui uma na outra. E a Antártica, aquela terra gelada bem ao sul, também participará da diversão. Ela estará se deslocando em direção ao norte. As Américas e a Antártica que se deslocam para o norte provavelmente se chocarão com a África e a Europa. E assim se formará um supercontinente totalmente novo. Em seguida, Pangeia Última. No futuro, o Oceano Atlântico pode se cansar de ser tão largo. Ele pode decidir desacelerar e encolher um pouco. Há pontos em que o fundo do oceano está deslizando por baixo da Terra. É como uma passagem subaquática secreta. Esses pontos são chamados de zonas de subducção. Então, se esses túneis secretos estiverem se espalhando ao longo da costa leste das Américas, as Américas, a Europa e a África podem se unir novamente e formariam um supercontinente. Esse supercontinente seria cercado pelo Oceano Pacífico. O próximo supercontinente possível é a Aurica. Nesse cenário, os oceanos Pacífico e Atlântico podem decidir tirar um cochilo e se fechar. Mas não se preocupe, pois quando uma porta se fecha, outra se abre. Neste caso, um oceano totalmente novo surgiria para substituí-los. Imagine uma grande fenda no solo cortando a Ásia como um zíper se abrindo. Essa fenda é chamada de Fenda Pan-Asiática. E ela se tornaria um oceano totalmente novo. Com esse novo oceano, surgiria um novo supercontinente, Aurica. Atualmente, a Austrália está se deslocando para o norte como se estivesse tentando encontrar um bom lugar no centro do nosso planeta. O leste asiático e as Américas podem se juntar de ambos os lados. Depois disso, a Europa e a África podem se unir às Américas. E BUM! Aurica! E finalmente, a Amásia. Ela pode se formar se algumas das placas tectônicas forem para o norte. Elas podem levar continentes como a África e a Austrália para um passeio. Eles ficarão ao redor do Polo Norte. Todos os continentes, exceto a Antártica, podem se unir. E mesmo que eles possam se reunir em torno do Polo Norte, eles não fechariam os oceanos. Os oceanos Atlântico e Pacífico ainda estariam abertos para negócios. A forma como essa grande reunião aconteceria depende dos movimentos tectônicos da Terra. Até o momento, acreditamos que Novo Pangeia é o cenário mais provável. Isso também depende do que aconteceu exatamente com a Pangeia depois que ela se separou. E quando o novo supercontinente surgir, o que acontecerá com o clima? Como o oceano se comportará? E os animais e as plantas? Todas essas perguntas iluminam nossas mentes. Quem sabe? Talvez um dia nossos descendentes olhem para o mapa mundi e vejam essa incrível jornada completar o círculo. Continue fazendo perguntas curiosas e fique atento nos próximos 100 milhões de anos. Há cerca de 2 bilhões de anos, um asteroide enorme colidiu com a Terra, deixando para trás uma destruição total e o que hoje chamamos de cratera Vredefort, na África do Sul. E veja só! Esse invasor espacial pode ter sido muito maior do que os cientistas pensavam originalmente, possivelmente 2 vezes mais que o tamanho do asteroide que exterminou os dinossauros. Hoje em dia, a cratera de Vredefort tem cerca de 160 km de diâmetro, o que a torna a maior visível da Terra, mas tecnicamente ainda menor do que a Chicxulub, no México, com cerca de 180 km, e que foi deixada pela infame destruidora de dinossauros há 66 milhões de anos. Mas o fato é que as crateras não permanecem as mesmas para sempre. Com o tempo, a erosão as desgasta. É por isso que elas começam a parecer menores do que antes. E os cientistas acreditam que quando a Vredefort se formou, poderia ter até 280 km de diâmetro.
Isso significa que foi o maior local de impacto que o nosso planeta já viu, embora pareça menor hoje. Imagine como essa colisão deve ter sido insana. Uma rocha espacial tão grande teria enviado ondas de choque por todo o planeta, provocando enormes incêndios florestais e mudando completamente o clima. O asteroide provavelmente atingiu a Terra em uma velocidade muito alta. Mas como essa catástrofe aconteceu há bilhões de anos, muito antes de os dinossauros ou mesmo a vida complexa verem a luz do dia, não houve destruição como a do asteroide Chicxulub. Ao mesmo tempo, recentemente, os pesquisadores perceberam que o asteroide pode ter sido ainda maior do que se pensava anteriormente, com até 25 quilômetros de largura. Quanto à velocidade com que se chocou contra o solo terrestre, pode ter chegado a impressionantes 90 mil quilômetros por hora. Agora, como descobrir qual era o tamanho original do Vredefort? Isso tem sido uma dor de cabeça. O principal problema é que ela é muito antiga, e estamos falando de 2 bilhões de anos. Não é de se admirar que, ao longo de tanto tempo, a erosão tenha desgastado o local. Assim, é difícil dizer o quão grande ela já foi. Mas não é apenas a erosão que está causando a dificuldade. Com o passar dos anos, novas camadas de rocha se acumularam sobre partes da cratera e encobriram a maior parte da estrutura original. Por isso, agora restam apenas pequenos pedaços da borda elevada, o que torna ainda mais difícil ter uma ideia clara do tamanho da cratera. Assim, os cientistas começaram a observar os minerais ao redor dela, como o quartzo e o zircão, e descobriram que todos estavam bagunçados pelo impacto do asteroide. Tinham pequenas fraturas causadas pela explosão. Os pesquisadores estudaram esses cristais danificados e conseguiram descobrir até onde a explosão realmente se espalhou. Equipados com esse novo conhecimento, eles agora acreditam que suas estimativas mais recentes do tamanho do asteroide são as mais precisas. A razão pela qual não ouvimos falar muito sobre esse impacto desastroso é que, ao contrário do asteroide Chicxulub, que exterminou os dinossauros e remodelou a vida na Terra, o asteroide Vredefort atingiu o planeta em uma época em que ele era um lugar muito diferente. Não existiam árvores nem animais, apenas vida unicelular nos oceanos. Isso significa que não houve extinção em massa, nem florestas em chamas ou evidências fossilizadas do caos. Mas os cientistas acreditam que, mesmo assim, o impacto sobre o planeta foi enorme. Ele pode ter mudado o clima de forma ainda mais drástica do que o asteroide que acabou com os dinossauros. Mas como não temos muitas evidências diretas do desastre, estudar o que restou da cratera Vredefort é uma das únicas maneiras de entender o quão poderoso foi esse impacto. Embora tenha ocorrido há bilhões de anos, aprender sobre esse choque pode nos ajudar a entender a história do nosso planeta e talvez até mesmo nos preparar para futuras ameaças de asteroides. Afinal de contas, elas podem ser semelhantes ao que aconteceu na Sibéria no início do século XX, bem recentemente. Era uma manhã quente, 30 de junho de 1908, quando o céu subitamente se iluminou com um clarão ofuscante. O que se seguiu foi uma explosão tão poderosa que permaneceu um mistério por décadas. Conhecido como o evento de Tunguska, foi um dos desastres mais desconcertantes da história. Os cientistas suspeitaram de um impacto de asteroide, semelhante ao que dizimou os dinossauros. Mas havia um problema assustador: nenhuma cratera foi encontrada. A explosão ocorreu nas profundezas das florestas remotas da Sibéria, perto do rio Podkamenia Tungska, e foi muito maior do que qualquer outra vista antes, derrubando cerca de 80 milhões de árvores em uma área de 2.150 km². A força total do evento foi impressionante, forte o suficiente para devastar a paisagem, queimar o solo e exterminar inúmeros animais. De acordo com testemunhas, aconteceu um brilho sinistro no céu, seguido por uma bola de fogo com uma intensa luz azulada. Era mais brilhante do que o sol. Momentos depois, houve uma explosão ensurdecedora. A onda de choque foi tão poderosa que quebrou janelas a centenas de quilômetros de distância e pessoas foram derrubadas. No entanto, apesar da destruição, a fonte da explosão não deixou nenhum rastro evidente. Mais tarde, os cientistas finalmente começaram a entender o que havia ocorrido naquele dia. Imagine um meteoroide correndo para a atmosfera da Terra e se transformando em um meteoro em chamas. Ele está viajando tão rápido que o ar à frente se comprime e se aquece, se incendiando. Mas é tão grande que não se limita a queimar. De repente, explode. Quando isso ocorre, o estouro libera tanta energia que uma poderosa onda de choque se espalha.
E como isso acontece no ar, não deixa nenhuma cratera de impacto. No início do século XIX, com a tecnologia limitada e a localização remota, os cientistas ficaram com um enigma. Somente muito mais tarde concluíram que havia sido uma explosão aérea, em que um objeto explode no alto da atmosfera, sem atingir o solo, mas liberando energia suficiente para devastar a área. O mais provável é que tenha sido um asteroide gigante do tamanho de um prédio de 25 andares. Ele poderia estar se movendo a cerca de 53.900 km por hora e explodindo a cerca de 5 a 10 km acima da superfície da Terra. Outra história maluca aconteceu no final dos anos 90, mas não nos afetou. Um cometa ficou preso na órbita de Júpiter. Um dia, ele se aproximou demais e a imensa gravidade do planeta o rompeu, transformando-o em vários pedaços. Alguns tinham mais de meio quilômetro de diâmetro. Os cientistas ficaram curiosos porque não sabiam o que aconteceria quando esses pedaços atingissem o planeta. E em julho de 1994 chegou o momento. Os restos do cometa começaram a colidir com Júpiter, um após o outro. Durante 6 dias, 21 pedaços do corpo celeste bateram no planeta em velocidades insanas, cerca de 60 km por segundo. Isso equivale a aproximadamente 210 km por hora. Os impactos foram tão poderosos que aqueceram a atmosfera de Júpiter a uma temperatura de 29.400 graus Celsius, que é muito mais quente do que a superfície do Sol. Cada pedaço enviou enormes plumas de material para fora do planeta, como quando se joga uma pedra em um lago, mas muito maior. Algumas dessas plumas chegaram a mais de 3.000 quilômetros no céu. Depois disso, grandes cicatrizes escuras apareceram na atmosfera de Júpiter e permaneceram visíveis por meses, à medida que os detritos se espalhavam por lá. Mas esse não foi apenas um evento espacial interessante. Os cientistas realmente aprenderam muito com ele. Essas marcas escuras de impacto ajudaram a rastrear os ventos na estratosfera de Júpiter. As colisões causaram até mesmo mudanças temporárias nas auroras brilhantes do planeta, mostrando que o campo magnético dele foi afetado pelas partículas das explosões. Além disso, os fragmentos do cometa não fizeram apenas uma bagunça, também deixaram para trás novos produtos químicos na atmosfera de Júpiter, sendo que alguns deles também foram exumados da atmosfera inferior. Determinadas moléculas, como a amônia, se decompuseram com o tempo, mas outras, como o cianeto de hidrogênio e a água, ainda estão flutuando em Júpiter hoje. Isso ajudou os cientistas a entender como diferentes substâncias químicas reagem e se misturam na atmosfera do planeta. O cometa Shoemaker-Levy 9 foi um sinal de alerta. Ele provou que colisões espaciais maciças ainda acontecem em nosso sistema solar. Essa é uma das principais razões pelas quais a NASA começou a investigar como podemos rastrear e nos preparar para quaisquer colisões futuras que possam ameaçar a Terra. Seja para aprender mais a respeito de asteroides e cometas ou sobre como os impactos gigantes moldam os planetas, a importância dessas descobertas é inegável. Os cientistas descobriram o maior reservatório de água nas cascatas do Oregon. Ele está escondido no subsolo e contém mais de 2 vezes o volume de água do lago Mead. Deixe-me especificar. Ele contém pelo menos 80 km cúbicos de água, o que equivale a quase 162 trilhões de garrafas de água. Se você bebesse uma garrafa por dia, levaria cerca de 444 bilhões de anos para terminar seu estoque. Não é de se admirar que a descoberta desse aquífero subterrâneo seja tão incrível. A Cordilheira das Cascatas, que contém o maior aquífero da Terra, se estende por cerca de 1.120 quilômetros do norte da Califórnia até a Colômbia Britânica. As cascatas altas no Oregon têm rochas vulcânicas mais jovens, com cerca de 8 milhões de anos. As Western Cascades são muito mais antigas, com 45 milhões de anos. Elas apresentam cânions e vales profundos. Os cientistas estudaram a zona de transição entre essas duas áreas para entender como a água se movia através da rocha vulcânica e como os processos vulcânicos evoluíram ao longo do tempo. No processo, os pesquisadores mediram as temperaturas das rochas em diferentes profundidades. Foi então que aconteceu a descoberta do aquífero subterrâneo. Normalmente, as rochas mais profundas deveriam ser mais quentes porque estão mais próximas do interior da Terra. Mas, para a surpresa de todos, em várias áreas a temperatura permaneceu a mesma, mesmo em profundidades maiores. Bem, esse era um forte indício de que havia água fluindo através da rocha e a resfriando. Em outras palavras, as cascatas funcionam como uma torre de água natural, armazenando e liberando água lentamente em rios e córregos.
Essas descobertas geológicas de água são importantes por dois motivos principais. Primeiro é a nossa possível fonte de água para o futuro. Uma quantidade tão grande de água armazenada no subsolo pode ser um recurso importante. Até o momento não sabemos por quanto tempo ela permanecerá em seu estado atual e qual será sua resistência a mudanças. Portanto, precisamos de mais pesquisas para gerenciar adequadamente seu uso. Em segundo lugar, ela afeta a atividade vulcânica. Quando a água se infiltra profundamente no subsolo e atinge o magma, ela se transforma instantaneamente em vapor, criando uma pressão extrema que pode desencadear erupções vulcânicas explosivas. Compreender a quantidade de água armazenada na rocha vulcânica pode ajudar a prever futuras erupções e os riscos que elas representam. Agora, embora essa descoberta seja empolgante, ainda há muitas perguntas sem resposta. Por exemplo, como essa água se move através da rocha vulcânica? Ou quanto dela é realmente utilizável como recurso hídrico? Como esse reservatório subterrâneo depende da chuva e da neve, uma série de anos secos poderia causar grandes problemas tanto para o abastecimento de água quanto para a estabilidade vulcânica. Os pesquisadores estão agora trabalhando para entender o impacto total do reservatório de água vulcânica dessas cascatas e como gerenciá-lo de forma responsável. Mas vamos dar uma olhada mais de perto na maravilha geológica que é a Cordilheira das Cascatas. Imagine só, uma enorme cadeia de montanhas que se estende do norte da Califórnia até a Colômbia Britânica, cortando bem no meio do Oregon. É dessa cadeia de montanhas que estamos falando. Somente no Oregon ela tem cerca de 420 quilômetros de comprimento e até 145 quilômetros de largura, cobrindo aproximadamente 44 mil quilômetros quadrados. Uau! Isso é maior do que cada um dos 9 menores estados dos Estados Unidos. O mais legal é que a parte do Oregon dessa cadeia de montanhas é basicamente construída por vulcões e aparentemente contém pelo menos um depósito de água de rocha vulcânica. A cordilheira existe por causa de algo chamado Zona de Subducção de Cascadia, onde a placa tectônica Juan de Fuca, um pedaço de crosta terrestre sob o Oceano Pacífico, está sendo lentamente empurrada para baixo da América do Norte. Ao afundar, o calor e a pressão intensos forçam a água a sair da rocha oceânica. Isso diminui o ponto de fusão do manto circundante e cria magma. Esse magma sobe e alimenta os vulcões Cascade. Isso faz parte do Anel de Fogo, o cinturão gigante de vulcões que circunda o Pacífico. Portanto, de certa forma, os Cascade fazem parte de um sistema vulcânico muito maior que está em constante mudança e alteração. As cascatas do Oregon são, na verdade, formadas por duas zonas completamente diferentes, as cascatas ocidentais e as cascatas altas, e não são nada parecidas. As cascatas ocidentais são a parte mais antiga. Elas se formaram há cerca de 45 milhões de anos. Essas montanhas são acidentadas e profundamente esculpidas por rios. Alguns cânions têm até 1.130 metros de profundidade. Essa parte da cadeia costumava ser vulcanicamente ativa, mas com o tempo a erosão assumiu o controle, remodelando a terra. As cascatas altas, por outro lado, são muito mais jovens e muito menos erodidas. Há cerca de 8 milhões de anos, a atividade vulcânica mudou e novas erupções preencheram os cânions antigos, suavizando a paisagem. As erupções continuaram a acumular lava fresca e os rios dessa região não tiveram tanto tempo para criar vales profundos como nas cascatas ocidentais. É por isso que, se você observar as duas regiões lado a lado, uma parece ser recortada e esculpida, enquanto a outra parece mais suave e construída. Alguns dos vulcões mais famosos do Oregon estão localizados nas cascatas altas. Estou falando do Monte Hood, do Monte Jefferson, das Três Irmãs e do Lago Crater, que na verdade se formou quando o Monte Mazama entrou em erupção e desmoronou sobre si mesmo. Diferentemente dos vulcões menores que surgem, entram em erupção por algum tempo e desaparecem em alguns meses ou anos, esses centros vulcânicos gigantes estão ativos há milhares de anos. E por estarem em atividade há tanto tempo, eles têm sistemas de magma muito mais complexos. Eles produzem de tudo, desde basalto, que é uma lava líquida e de movimento rápido, até andesito, tacito e riolito, que é o tipo de magma que leva a enormes erupções explosivas. Portanto, embora alguns desses vulcões possam apenas exalar lava, outros têm potencial para explosões devastadoras. Outra coisa surpreendente sobre esses vulcões de vida longa é que suas câmaras de magma subterrâneas permanecem quentes por muito tempo. É por isso que a Cordilheira das Cascatas é um dos melhores lugares para aproveitar a energia geotérmica. Há uma tonelada de calor abaixo da superfície esperando para ser usada. Ah, e não se esqueça do reservatório de água vulcânica das Cascatas. Quem sabe como o usaremos no futuro?
Agora já sabemos que as cascatas fazem parte do magnífico Anel de Fogo, a zona mais explosiva da Terra. Imagine um enorme cinturão em forma de ferradura envolvendo o Oceano Pacífico, estendendo-se por cerca de 40.200 quilômetros. É uma das áreas mais geologicamente ativas do planeta. É nessa área que as placas tectônicas da Terra estão constantemente se deslocando, colidindo e se esmagando umas contra as outras, criando alguns dos terremotos mais poderosos do mundo, erupções vulcânicas e trincheiras oceânicas profundas. O Anel de Fogo segue os pontos de encontro de várias placas tectônicas, e todas elas circundam a gigantesca placa do Pacífico. Essas placas não ficam paradas, elas estão sempre em movimento, empurrando ou deslizando umas contra as outras em seus limites, conhecidos como linhas de falha. Quando isso acontece, temos de tudo, desde trincheiras no fundo do mar até vulcões imponentes e terremotos violentos. Um dos exemplos mais extremos dessa atividade é a Fossa das Marianas, localizada a leste de Guam. Com 11 quilômetros de profundidade, é a fossa oceânica mais profunda da Terra. Ela foi formada por um processo chamado subducção, no qual uma placa tectônica é forçada a passar por baixo de outra, afundando profundamente no manto da Terra. A Fossa das Marianas é um dos lugares mais misteriosos da Terra. É incrivelmente profunda, com pressão esmagadora e escuridão total. Por isso, durante muito tempo, as pessoas pensaram que nada poderia viver lá embaixo. Mas descobriu-se que a vida existia mesmo no fundo do mar. Em 2005, cientistas encontraram minúsculos organismos unicelulares na Depressão Challenger, a parte mais profunda da Fossa das Marianas. Eles também encontraram formações rochosas coloridas e estranhos pepinos do mar. A Fossa das Marianas também tem fontes hidrotermais, que são basicamente fontes termais submarinas. Embora a água seja muito quente e ácida, criaturas estranhas e formas de vida microscópicas ainda conseguem sobreviver lá. O Anel de Fogo também é responsável por 90% dos terremotos do mundo. Alguns dos terremotos mais poderosos da história aconteceram aqui, incluindo o terremoto de Valdívia, no Chile, em 1960, o mais forte já registrado, que atingiu a impressionante marca de 9,5 graus na escala Richter. Mas não se trata apenas de terremotos. O Anel de Fogo também abriga cerca de 75% dos vulcões do planeta. Algumas das erupções mais famosas da história ocorreram nessa região, como a do infame Monte Tambora na Indonésia. Em suma, o Anel de Fogo é um dos lugares mais perigosos da Terra, mas também é incrivelmente fascinante. Quem sabe o que mais os cientistas poderão descobrir nessa região, assim como descobriram o maior reservatório de água da Cordilheira das Cascatas. Toda essa parte do nosso planeta desapareceu. Ela costumava ser uma placa tectônica, mas algo tão grande não some sem deixar vestígios. E as pistas que levaram à sua descoberta começaram nessa misteriosa lacuna entre o sul da China e uma ilha chamada Bornéu. Por muito tempo, as pessoas pensaram que o mar entre esses dois lugares ficava em uma placa tectônica chamada Izanagi, que não existe mais. Mas espere, como uma placa tectônica pode simplesmente desaparecer assim? Muito bem, as placas tectônicas são como peças de um quebra-cabeça, todas conectadas entre si. Mas, em vez de ficarem paradas em uma mesa, estão flutuando nessa camada semifluida. Assim, estão sempre se deslocando e se chocando umas com as outras. E há mais uma coisa, algumas peças desse quebra-cabeça são mais pesadas do que outras. E o que acontece é que, eventualmente, uma mais pesada desliza sobre uma mais leve. Algo semelhante acontece com as placas tectônicas, mas isso tem menos a ver com peso e mais com densidade. Quando a borda de uma delas afunda abaixo da outra e é empurrada para o manto, esse processo é chamado de subducção. Mas não é apenas a borda que pode afundar. Placas inteiras e maciças do passado desapareceram completamente no manto da Terra. Foi exatamente isso que aconteceu com a placa de Izanagi. Há cerca de 130 milhões de anos, ela começou a deslizar sobre a de Okhotsk, sendo engolida pouco a pouco. Por volta de 55 milhões de anos atrás, foi completamente subduzida e substituída pela placa do Pacífico. E durante anos, os especialistas pensaram que o oceano entre a China e Bornéu estava sobre essa placa antes de seu desaparecimento. Legal, mas eles entenderam errado. Afinal, o oceano entre essas terras não estava sobre a placa de Izanagi. Em vez disso, ele se encaixa nessa lacuna estranha e inexplicável, como se uma peça do quebra-cabeça estivesse faltando.
Recentemente, pesquisadores da Universidade de Utrecht, na Holanda, finalmente descobriram que essa lacuna era, na verdade, uma placa tectônica fantasma que ninguém conhecia, a Placa de Pontus. Ela recebeu esse nome porque, quando existia, ficava embaixo do antigo Oceano Pontus. Mas se desapareceu há tanto tempo, como os especialistas a encontraram? Felizmente, as placas tectônicas às vezes deixam rastros antes de sumirem completamente. Mas em vez de investigar pegadas ou impressões digitais, trata-se mais de procurar rochas. Sim, as pedras de uma placa perdida podem ser incorporadas às cadeias de montanhas e nos mostrar onde estavam as antigas camadas da Terra. Isso ocorre porque as rochas têm um poder especial de registrar o campo magnético da Terra. Você sabe, aquele escudo invisível que protege nosso planeta de ameaças espaciais como o vento solar e os raios cósmicos. Assim, à medida que as rochas esfriam e se solidificam, os minerais magnéticos nelas contidos, como magnetita ou hematita, alinham-se com o campo magnético terrestre no momento e ficam presos. Eles podem congelar um registro da direção e da força do campo magnético. E como este muda de acordo com a latitude, basicamente, se está mais ao norte ou mais ao sul do planeta, isso permite que as rochas tirem uma espécie de fotografia de sua antiga posição em relação ao Equador. Sabendo disso, os pesquisadores viajaram para Bornéu para coletar e estudar as rochas de lá, e descobriram algo estranho. Essas pedras eram originalmente de uma região muito mais ao norte. Suas coordenadas antigas não correspondiam à latitude esperada para Izanagi. Na verdade, não correspondiam a nenhuma das placas tectônicas conhecidas até então. Então, eles rapidamente perceberam duas coisas. Primeiro, haviam acabado de descobrir uma fenda sinistra. Segundo, deve haver uma placa tectônica oculta e fantasma que costumava estar naquele local. Para desvendar o mistério, usaram modelos de computador para estudar a geologia da região nos últimos 160 milhões de anos. Graças a essa tecnologia, conseguiram reunir toda a placa de pontos em toda a sua glória. A próxima etapa foi descobrir as principais características dessa parte do nosso planeta que havia sido submersa, como sua idade. Veja bem, as amostras de rocha coletadas em Bornéu datam de 135 milhões de anos atrás, quando os dinossauros dominavam a Terra. Com essas informações, os cientistas perceberam que a placa de pontos foi formada há pelo menos 160 milhões de anos, mas provavelmente ela é ainda mais antiga do que isso. Embora seja difícil determinar exatamente sua origem, uma coisa podemos dizer com certeza: ela era enorme. A placa de pontos tinha cerca de 1/4 do tamanho do Oceano Pacífico. Infelizmente, há cerca de 20 milhões de anos, ela disse adeus ao planeta, afundando e sendo completamente empurrada para baixo da placa australiana, ao sul, e da China, ao norte. A esta altura, você pode estar se perguntando se algumas rochas e uma reconstrução feita por computador são suficientes para provar que a placa de pontos realmente existiu. Bem, são. Mas outras pistas também foram encontradas em Palawan, uma ilha no oeste das Filipinas, e no Mar do Sul da China. A verdade é que a comunidade científica suspeita da existência de pontos há mais de 10 anos. Naquela época, os pesquisadores estavam realmente concentrados na área ao redor das Filipinas. Essa região é como um playground para os geólogos, pois fica no cruzamento de vários sistemas de placas tectônicas. Assim, os cientistas decidiram reconstruir os movimentos da crosta terrestre entre o Japão e a Nova Zelândia. E por causa disso, o estudo sugeriu que deveria haver uma zona de subducção passando por ali, separando as placas conhecidas do Pacífico a leste da hipotética de pontos a oeste. Essas previsões anteriores foram possíveis porque as placas tectônicas são realmente ruins de brincar de esconde-esconde. Como dissemos antes de ficarem submersas, elas deixam pistas para trás. E não se trata apenas de rochas. Também podem alterar o manto da Terra, o que leva à formação de vulcões, terremotos e trincheiras oceânicas profundas, por exemplo. Mas o processo de subducção também é capaz de alterar a composição e a temperatura do manto, tornando algumas áreas mais quentes ou mais frias. Essas são consideradas anomalias. E é possível detectá-las usando sismógrafos, que são instrumentos que captam sinais de terremotos e registram o movimento do solo. Quando ocorrem terremotos, eles emitem ondulações ou ondas através da Terra.
Estas viajam pelas camadas da Terra, mas se atingirem algo em comum, como um pedaço antigo de uma placa tectônica escondida no manto, as ondas são interrompidas. É como bater em uma lombada em uma estrada lisa, isso atrapalha a viagem. Usar sismômetros comuns para procurar anomalias é bom e pode nos ajudar a encontrar pistas sobre o passado da Terra. Mas se os cientistas quiserem usar esse método para obter imagens do que realmente está acontecendo abaixo da superfície, a situação fica muito mais complicada. Além dessas imagens ficarem em baixa resolução, o processo também se torna extremamente caro. Assim, recentemente, especialistas descobriram uma técnica de ponta que pode mudar completamente a forma como olhamos para as profundezas da Terra. Como se fosse um ultrassom, os cientistas agora podem realmente ver o que está acontecendo quilômetros abaixo de nossos pés. Mais especificamente, em uma região entre a crosta terrestre frágil e o manto subjacente, conhecida como morro. Esse novo método é chamado de sensoriamento acústico distribuído, ou DAS. Ele usa cabos de fibra ótica, os mesmos que nos dão internet de alta velocidade, como sensores de terremoto. Funciona assim: feixes de laser são enviados pelos cabos e quando o solo se move, seja por causa de um terremoto, do tráfego ou de outras vibrações, o tremor altera a forma como a luz do laser ricocheteia dentro deles. A parte interessante é que agora podemos medir essas alterações ao longo de todo o comprimento do cabo. Assim, ele acaba agindo como centenas de pequenos detectores de terremoto espalhados por uma área enorme. Essa nova tecnologia pode nos dizer coisas como se as falhas principais vão até o manto, como os processos antigos e modernos moldaram os continentes e quão forte é a crosta profunda em determinadas áreas. Em outras palavras, o DAS pode ser um instrumento revolucionário para nos ajudar a descobrir novas pistas sobre placas tectônicas antigas e ocultas.